Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse vídeo aqui é mais uma sequência sobre a história da igreja. No último vídeo eu mostrei para vocês os grupos, considerados de pré-reformadores e pessoas importantes, e falei alguns detalhes sobre essas pessoas e esses grupos. Agora nesse vídeo aqui você vai conhecer melhor sobre o martírio de cada um desses pré-reformadores, seja grupos ou pessoas, que tiveram seu destaque como pré-reformador. Então você vai conhecer esses grupos e esses personagens e o que aconteceu nesse período em que antecedeu a Reforma Protestante. Então deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas, para o canal crescer, e bora para mais esse vídeo. Vamos começar aqui sobre a Inquisição contra Pedro Valdo e os valdenses. A perseguição contra Pedro Valdo e os valdenses foi uma parte significativa da história da igreja no final do século XII e início do século XIII. Pedro Valdo, também conhecido como Peter Valdo em inglês, foi um rico comerciante de Lyon, na França, que se converteu ao cristianismo e começou a pregar um estilo de vida simples e a traduzir a Bíblia para o vernáculo local, que vernáculo, o significado é a língua comum local, o entendimento da língua local. Isso o colocou em conflito com a hierarquia da Igreja Católica da época. Aqui estão alguns dos principais eventos relacionados à perseguição dos valdenses. As pregações de Pedro Valdo. Pedro Valdo começou a pregar o Evangelho de Cristo de maneira simples e direta, enfatizando a leitura da Bíblia em vernáculo, que é o idioma local, como eu expliquei, para que todos possam compreender as Escrituras. Ele e seus seguidores foram conhecidos como os valdenses. Então vocês estão vendo a importância dele fazer o que ele fez na época. Isso ali já mostra a influência, as primeiras ondas da pré-reforma. Detalhando aqui ainda mais sobre a questão dos valdenses. Excomunhão e condenação. A Igreja Católica condenou as ideias de Valdo e seus seguidores como heréticas, argumentando que apenas o clero autorizado deveria interpretar a Bíblia. Em 1184, o Papa Lúcio III emitiu uma bula condenando os valdenses. Perseguição e expulsão. Como resultado de suas reportagens pela igreja, os valdenses foram perseguidos em várias regiões da Europa, incluindo o sul da França e o norte da Itália, que é onde eles mais se concentravam. Eles foram expulsos de muitas áreas e enfrentaram violência e opressão por parte das autoridades eclesiásticas e seculares, ou seja, tanto o Estado como a religião, e naquele tempo o Estado e a religião se confundiam. Refúgio nas montanhas. Muitos valdenses buscaram refúgio nas montanhas dos Alpes, onde buscaram preservar suas opiniões e práticas religiosas. Essa área se tornou um reduto valdense ao longo dos anos. E há relatos, pessoal, que esses grupos de valdenses, não eles, mas os discípulos que sucederam eles, existe até os dias de hoje esse grupo. Continuidade e reforma. Apesar da perseguição, os valdenses continuaram a existir e se confirmaram um dos movimentos precursores da Reforma Protestante no século XVI. Sua ênfase na leitura da Bíblia e na simplicidade da vida cristã influenciou figuras reformadoras como Martinho Lutero e João Calvino. Olha só, João Calvino e Martinho Lutero conheciam a história de Pedro Valdo e os valdenses. Até porque esses grupos existiam no tempo deles. A perseguição contra Pedro Valdo e os valdenses reflete um período de intensa repressão religiosa na Idade Média, quando as autoridades religiosas da época procuravam controlar rigidamente a interpretação da Bíblia e a prática religiosa. A resistência dos valdenses e outros grupos semelhantes desempenhou um papel importante na evolução da teologia e da história religiosa na Europa. Aqui uma outra figura muito importante, John Wycliffe. A perseguição contra John Wycliffe, um teólogo e reformador religioso do século XIV, está ligada às suas opiniões e escritos que desafiaram a autoridade da Igreja Católica e suas práticas. Aqui estão alguns dos principais eventos relacionados à perseguição de John Wycliffe. Crenças de Wycliffe. John Wycliffe era um acadêmico e sacerdote inglês que começou a questionar várias doutrinas e práticas da Igreja Católica Romana. Ele criticou a riqueza e o poder do clero, a venda de indulgências, a transubstanciação, a crença de que o pão e o vinho da Eucaristia, da ceia, se tornam o corpo e o sangue de Cristo, literalmente, e a autoridade do Papa. Tradução da Bíblia. Wycliffe é mais conhecido por sua tradução da Bíblia para o inglês, tornando as escrituras acessíveis ao público em geral. Isso desafiou a visão da Igreja
de que apenas o clero deveria interpretar a Bíblia e levou a uma disseminação mais ampla das ideias de Wycliffe. Condenação pela Igreja. As crenças de Wycliffe foram condenadas pela Igreja Católica em 1382. O Sínodo de Oxford foi, sob influência da posição eclesiástica, emitiu uma série de decretos condenando as ideias de Wycliffe, incluindo a exclusão da tradução da Bíblia para o inglês, ou seja, excluindo essa tradução. Expulsão de Oxford. Após as reportagens de suas opiniões, Wycliffe foi afastado de seu cargo na Universidade de Oxford, onde era professor. Ele continuou a escrever e a pregar suas ideias de reforma. Legado e perseguição posterior. Wycliffe morreu em 1384, mas suas ideias e escritos apoiaram a inspiração de reformadores posteriores, incluindo os Lollardos, seguidores de suas influências na Inglaterra. No entanto, os Lollardos enfrentaram perseguições por parte da Igreja e do Estado, e suas reuniões e escritos foram proibidos. Condenação póstuma. Em 1415, o Concílio de Constança condenou as crenças de Wycliffe como heréticas. Seus restos mortais foram exumados, queimados e suas cinzas jogadas no rio Swift. Que é isso, hein, pessoal? Olha o nível de ódio que tinham contra esse cara. Apesar da perseguição e das reportagens oficiais, as ideias de John Wycliffe continuaram a se espalhar e influenciaram significativamente o movimento de reforma religiosa que viria a ser conhecido como a Reforma Protestante do século XVI. Seu trabalho na tradução da Bíblia para o inglês também desempenhou um papel crucial na formação da língua inglesa moderna. Olha só o tanto que esse cara foi importante ao longo da história também. Outro grande reformador, a Inquisição contra Jerônimo de Praga. A perseguição a Jerônimo de Praga está ligada ao movimento de reforma religiosa na Boêmia durante o século XV e às suas afinidades e associações com Jan Hus. Aqui estão alguns dos principais eventos relacionados à perseguição a Jerônimo de Praga. Associação com Jan Hus, que seja. Jerônimo de Praga, também conhecido como Hieronymus, era um amigo próximo e apoiador de Jan Hus e líder religioso boêmio que desafiou a autoridade da Igreja Católica Romana no início do século XV. As opiniões de Hus incluíam a crítica à venda de indulgências e a defesa da comunhão sob ambas as espécies, pão e vinho, para os leigos. Condenação de Jan Hus. Em 1415, Jan Hus foi convidado para o Concílio de Constança, onde foi acusado de heresia e preso. Posteriormente, ele foi condenado e queimado na fogueira em 6 de julho de 1415. A execução de Hus gerou um clima de tensão na Boêmia. Fuga e retorno de Jerônimo. Jerônimo de Praga fugiu de Constança após a prisão de Hus. Ele avançou pela Europa, continuando a pregar as crenças de Hus e a promover a reforma na Boêmia. No entanto, ele foi finalmente preso em Viena em 1416 e entregue ao Concílio de Constança. Julgamento e condenação. Jerônimo foi submetido ao julgamento no Concílio de Constança, onde defendeu as opiniões de Hus e se recusou a retratá-las. Isso levou à sua publicação por heresia em maio de 1416. Execução dele, Em 30 de maio de 1416, Jerônimo de Praga foi queimado na fogueira, assim como seu amigo Jan Hus, como resultado de suas crenças reformadoras. Sua execução foi parte dos esforços da Igreja Católica para erradicar as ideias consideradas heréticas e para conter o movimento de reforma religiosa na Boêmia. A perseguição a Jerônimo de Praga e a execução de Jan Hus desempenharam um papel significativo na história da Reforma Protestante, influenciando a subsequente reforma na Boêmia e contribuindo para a divisão religiosa na Europa no século XVI. Jerônimo e Hus são lembrados como mártires da causa da reforma religiosa e da liberdade religiosa. Suas crenças e sacrifícios tiveram um impacto na história religiosa da Europa. Agora vamos falar sobre o famoso Jan Hus, é o cara que profetizou sobre Martim Lutero, E vocês vão ver sobre essa profecia depois. A perseguição contra Jan Hus foi um evento significativo na história da Reforma Protestante e da Igreja Católica Romana no início do século XV. Aqui estão os principais eventos relacionados à perseguição de Jan Hus. Origens e crenças de Jan Hus. Jan Hus era um sacerdote, teólogo e professor universitário tcheco que se destacou por suas referências reformadoras. Ele criticou várias práticas da Igreja Católica, incluindo a venda de indulgências, a corrupção clerical e a negação do cálice ao povo durante a Eucaristia. Convocação para o Concílio de Constança. Em 1414, Jan Hus foi convocado para comparecer ao Concílio de Constança, uma reunião eclesiástica importante que visava resolver questões teológicas e reformar a Igreja. Hus participou em conferências na esperança de defender suas contribuições e promover a reforma. Prisão e julgamento. Ao chegar a Constança, Hus foi
preso sob acusação de heresia. Ele foi julgado diante do conselho e acusado de manter declarações heréticas pela Igreja Católica. Recusa em retratar suas crenças. Durante o julgamento, John Hus se recusou a retratar suas opiniões, insistindo que suas posições eram fundamentadas na Bíblia. Ele argumentou que apenas Deus poderia perdoar pecados e que a autoridade do Papa não estava acima das Escrituras. Tem que ser muito corajoso para fazer isso naquela época, né? Condenação e execução. Em 6 de julho de 1415, John Hus foi condenado como herege pelo concílio. Ele foi condenado à morte na fogueira. Mesmo diante da ameaça de execução, Hus decidiu reiterar suas crenças e afirmou que estava disposto a morrer por elas. O cara estava sendo condenado na fogueira e ainda repetiu. Confirmou, né? Manteve o que falou. Morte de John Hus. Em 6 de julho de 1415, John Hus foi queimado vivo na fogueira, na presença do concílio e de espectadores. Sua morte se tornou um símbolo da resistência à autoridade da Igreja Católica e inspirou movimentos posteriores da reforma religiosa. A execução de John Hus teve um impacto duradouro na Boêmia, atual República Tcheca, e além. Suas opiniões e sua morte inspiraram o movimento hussita, que buscava reformar a igreja na Boêmia e que eventualmente se tornou uma das primeiras denominações protestantes. O legado de John Hus é lembrado como um marco importante na história da reforma protestante e na luta pela liberdade religiosa na Europa. Agora bora ver a célebre frase ligada a John Hus sobre Martim Lutero. Uma célebre profecia feita por John Hus, citado pelo próprio Martim Lutero. John Hus profetizou de mim: assarão um ganso agora, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar e terão que aguentá-lo. Fonte, aí está nesse livro, né? Trabalho de Lutero, volume 34, página 103. O próprio Martim Lutero aplicou essa frase que John Hus falou há 100 anos antes, né? Sobre o próprio Martim Lutero. E 100 anos depois, realmente, Martim Lutero veio e com as 95 teses implementou o que a gente conhece como o início da Reforma Protestante. Vamos conhecer agora um próximo e também importante pré-reformador, Girolamo Savonarola e a sua Inquisição, né? A perseguição a Girolamo Savonarola está ligada ao período conhecido como Renascimento e à sua liderança em Florença, Itália, onde ele desafiou a autoridade política e religiosa da época. Aqui estão os principais eventos relacionados à perseguição a Girolamo Savonarola. Liderança em Florença. Savonarola era um frade dominicano que se tornou um pregador carismático em Florença, uma das cidades mais importantes do Renascimento italiano, no final do século XV. Ele atraiu um grande segmento com suas pregações moralistas e suas críticas à decadência da sociedade, incluindo a corrupção da Igreja Católica e a extravagância da nobreza. A Fogueira das Vaidades. Em 1497, Savonarola especifica uma série de eventos conhecidos como a Fogueira das Vaidades, nos quais objetos considerados pecaminosos, como roupas luxuosas, joias, livros seculares e obras de arte, foram queimados na praça pública. Ele viu essas ações como uma forma de purificação espiritual, conflito com a Igreja. As ações de Savonarola, incluindo suas críticas à autoridade papal, colocaram-no em conflito com a Igreja Católica. Ele confrontou a autoridade do Papa Alexandre VI e foi excomungado em 1497. Prisão e interrogatório. Uma crescente oposição política e religiosa a Savonarola levou à sua prisão em 1498. Ele foi interrogado sob tortura e eventualmente reafirmou, né, o que falava, e foi acusado de heresia e apostasia. Suas opiniões e ações foram consideradas heréticas pela Igreja. Execução. Em 23 de maio de 1498, Savonarola e 2 de seus seguidores foram forçados e seus corpos queimados na praça pública de Florença. Sua execução foi um evento significativo na história de Florença e marcou o fim de sua influência como líder religioso e político. A perseguição a Savonarola foi uma consequência de suas atividades religiosas e políticas em Florença, onde ele desafiou tanto a autoridade eclesiástica quanto a secular. Seus métodos radicais e suas opiniões reformadoras o tornaram uma figura polarizadora em sua época, com tantos defensores fervorosos quanto críticos igualmente apaixonados. O cara despertava amor e ódio, né? A execução de Savonarola é lembrada como um dos eventos notáveis da Renascença italiana. Então é isso, pessoal. No vídeo passado eu falei sobre alguns grupos pré-reformadores, e aqui eu mostrei sobre o martírio de cada um deles de forma mais detalhada, para vocês entenderem o contexto que aconteceu, né? E a importância dessas pessoas e dos grupos. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para o canal crescer e alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também para eu saber o que você achou, e não se esqueça, somos um em Cristo,
e fica com Deus.